Os buracos negros da consciência humana. Revelação cósmica. Aviso ao leitor. As reflexões apresentadas aqui não têm a pretensão de estabelecer verdades absolutas, crenças ou dogmas. Elas existem como instrumentos de análise e convites à consciência crítica, deslocando o leitor do conforto das certezas para o território fértil da investigação consciente. Todos os conteúdos podem e devem ser pesquisados externamente pelo leitor. Fonte: Jean Val Elan. 21/10/2025. RU. Este texto aborda um resumo da consciência humana como o centro real da existência e do destino do espírito. Afasta-se de explicações baseadas apenas em crenças externas e propõe uma visão mais direta. O que define a experiência após a morte é a qualidade da própria consciência construída em vida. Ao longo dos capítulos, são explorados a natureza da consciência, os buracos negros internos que aprisionam o ser humano, o papel do medo, das crenças e da incoerência, e o caminho de libertação por meio da dignidade e da coerência interior. A obra convida o leitor à autoanálise, à responsabilidade pessoal e à construção consciente de si mesmo. Não apresenta verdades absolutas, mas um convite: compreender que a transformação não acontece fora, mas dentro. Capítulo 1. O que são os buracos negros da consciência? Agora entramos no ponto central. Buracos negros da consciência são estados internos que absorvem energia psíquica e impedem a evolução. Eles possuem características claras, consomem lucidez, aprisionam um indivíduo, criam repetição de padrões e distorcem a percepção. Esses estados se manifestam de diversas formas. O medo aparece como um dos principais, manifestando-se como medo da morte, de Deus ou do julgamento, tornando o indivíduo menor diante da própria existência. O apego a ideias também atua como bloqueio, seja por crenças rígidas ou pela negação absoluta, levando a consciência a ficar presa e incapaz de perceber novas realidades. O orgulho intelectual reforça essa prisão, ao sustentar a necessidade de estar sempre certo, fechando a percepção. Por fim, a falta de integridade. Viver diferente do que se acredita gera autoengano e fragmenta a consciência. Capítulo 2. Por que isso é um problema? Esses buracos negros geram consequências profundas. Primeiro, distorcem a realidade. A pessoa deixa de ver o que existe e passa a enxergar apenas o que acredita. Segundo, aprisionam a consciência. Um indivíduo aberto pode transitar melhor após a morte, enquanto alguém rigidamente preso a ideias pode enfrentar dificuldades. Terceiro, geram sofrimento contínuo. O medo produz ansiedade, o apego gera confusão e o orgulho conduz ao isolamento. Capítulo 3. A questão fundamental. O ser humano sempre acreditou que o destino após a morte depende de forças externas, como Deus, julgamento, recompensa ou punição. Mas há uma hipótese mais profunda. O destino da consciência não é decidido fora, mas dentro de cada um. A morte não cria um novo estado, ela apenas revela o estado que já existe. A consciência não muda ao morrer, ela continua. Capítulo 4. A descoberta interior. A partir de estudos espirituais e reflexão prática, surge uma percepção central. A última sensação vivida molda a transição da consciência. Isso conduz a uma prática baseada na repetição de estados mentais, na construção de sensações conscientes e na criação de uma identidade interna estável. O mantra, nesse contexto, não é uma oração, mas um mecanismo, um método de reinicialização da consciência. O que importa não é a palavra, mas o estado interno que ela produz. Capítulo 5. Engenharia da consciência. A consciência pode ser estruturada não por crença, mas por prática. Essa construção envolve repetição consciente, criação de sensações, autoavaliação constante, definição de valores próprios e respiração consciente. Com isso, a consciência deixa de ser reativa e passa a ser construída. Capítulo 6. Os buracos negros da consciência. Existem estados internos que funcionam como colapsos psíquicos, absorvendo energia, distorcendo a percepção e impedindo a evolução. Esses estados são chamados de buracos negros da consciência. Entre suas formas principais estão o medo, o apego a crenças, o orgulho intelectual e a incoerência moral. Todos eles reduzem a consciência, fecham a percepção e fragmentam o indivíduo internamente. Capítulo 7. O problema real. O problema não é errar,
mas permanecer inconsciente. Quando esses estados persistem, geram distorção da realidade, sofrimento contínuo e dificuldade na transição após a morte. A consciência não se adapta a um novo ambiente, ela permanece presa ao que acredita. Capítulo 8. A morte como continuidade. A morte é um deslocamento de percepção, não um fim. O espírito continua sendo o que sempre foi, levando consigo seus medos, crenças, valores, lucidez, desejos, angústias e apegos. Assim, não é a crença que define o estado espiritual, mas a qualidade da consciência. Capítulo 9. O antídoto. Dignidade. Libertação. Existe um princípio capaz de neutralizar os buracos negros da consciência: a dignidade. Dignidade não é perfeição, mas coerência. É viver de acordo com aquilo que se reconhece como correto. Ela se constrói por meio da criação de valores próprios, da autoavaliação, da correção dos erros e do auto-perdão consciente. Seus efeitos são claros, eliminam o medo, estabiliza a consciência e gera paz interna. Capítulo 10. Reforma interior. A evolução exige vigilância contínua e um escrutínio constante do próprio ser. Na prática, envolve observar pensamentos, corrigir desvios, manter coerência e não se acomodar. Esse processo requer equilíbrio entre rigor e auto-perdão, evitando tanto a culpa paralisante quanto a permissividade destrutiva. Capítulo 11. Libertação do medo. A libertação do medo ocorre quando a consciência se estrutura. Isso envolve criar um código de valores pessoais, viver de acordo com esses valores, avaliar-se diariamente e desenvolver a dignidade. Como resultado, o medo perde força, a consciência se estabiliza e surge a liberdade interior. Capítulo final. A lei interior. No fim, tudo se resume a uma lei simples. Você continua sendo aquilo que construiu dentro de si. Não é o céu nem o inferno que definem o destino, mas a organização da consciência. A morte não transforma, a crença não garante, o medo aprisiona, a dignidade liberta. O espírito não vai para um lugar, ele revela o lugar que já está dentro de si.